Aí Salomão gastou vários anos e escravizou várias pessoas ali, foi muita mão de obra, não sei quantos anos construindo o templo de Salomão, todo adornado em ouro, com toda aquela riqueza. Você imagina quantas pessoas sofreram ali, ganhando pouco, ou sendo escravo, para construir o templo de Salomão. Ah, mas o templo de Salomão foi feito ali para adorar a Deus e tal, beleza. Mas sabe o que aconteceu com o templo de Salomão? Pois é, os babilônicos foram lá e destruiu. Destruiu, acabou com tudo. Beleza, foram reconstruídos e tal, só que no ano 70 depois de Cristo foi arrasado novamente. Então você viu como é que é, para quê tudo isso? O próprio Salomão falou que no fim de tudo serviu para nada, adiantou nada. Essas mansão de milhões aí, ó. Se fosse naquele tempo de Matusalém, por exemplo, que viveu 969 anos, ela podia até ter uma mansão dessa aí que valeria a pena viver quase 1000 anos. É curtindo aí a sua mansão, né? Ah, porque minha casa é simplesinha, porque meu carro é antigo, ou porque eu tenho um pequeno sítio, ou tem gente que mora de aluguel. Mas isso não é importante, sabia? Isso não é importante. Riqueza, ouro, prata e bens. E mais sabedoria. Não teve um homem que teve mais riqueza e mais sabedoria do que o rei Salomão na Bíblia. Até porque ele teve muito mais do que isso. Teve riqueza, poder, sabedoria. Extrapolou, teve prazeres que ele mesmo escreveu que ele não se poupou, não se negou nem um prazer que lhe era possível. Um homem que teve 1000 mulheres, por exemplo, podia ter todas as princesas que ele quisesse. Salomão não era só as mulheres que ele se aproximava dela, as mulheres iam até ele. Quando a pessoa tem dinheiro, todo mundo puxa o saco, todo mundo vai atrás dessa pessoa. Os pais de família, com as minhas filhas bonitas naquela época, ele levava as filhas para poder pertencer a Salomão. Por isso que Salomão não teve dificuldade em ter 1000 mulheres. Pelo poder, pela sabedoria, pela fama dele. Mas mesmo Salomão, lá no final da sua vida, escrevendo em Eclesiastes, você vai ver que ele fala que era tudo ilusão. Salomão disse, é tudo ilusão. A riqueza, o poder, a sabedoria, é tudo ilusão. Vou curtir, vou gozar a vida, vou ter prazer e não vou me negar nada daquilo que eu tenho a condição de ter. E aí, depois de ter tudo isso, ter tido 1000 mulheres, ter curtido, ter tomado vinho dos banquetes, e ter tudo que ele quis, escravos, tudo que ele imaginou, foi o rei mais rico e mais poderoso do que qualquer um antes dele. Ele descobriu que era tudo ilusão, que não valia para nada. O Salomão, que teve um grande templo, que ele construiu um grande templo, gastou vários anos para construir. No final, o cara descobriu que era tudo ilusão, que não servia para nada, que não mudou nada. Salomão chegou a dizer que até a sabedoria dele, que não fazia diferença ser sábio ou ser tolo, nessa altura do campeonato, quando você para analisar, ser sábio leva vantagem sim, porque o sábio sabe para onde está indo, né? E o tolo não sabe. Mas em relação à morte, por exemplo, que diferença tem o tolo e o sábio? Em relação a chegar a hora de partir, por exemplo, que diferença tem? Serviu para quê? Você ser um letrado, ser um sábio, a menos que você tenha usado a sua sabedoria para servir a Deus. A menos que você tenha usado a sua inteligência, o seu grande conhecimento para servir a Deus, para escolher o caminho certo. Fez diferença. Mas isso também você poderia fazer sem ter tanta leitura e sem ter tanta fama e sem ter tanta inteligência. Se você escolher servir a Deus, independente de que você não saiba muita coisa, você fez a escolha mais sábia da sua vida. Você fica imaginando os caras que têm pequenas coisas, uma casinha simples, outros que moram de aluguel. Que diferença faz no final da vida quem morou de aluguel, quem teve uma simples casa para quem tem uma mansão de milhões? Que diferença faz? Até Salomão, no som mais alto da sua sabedoria, ele disse que era tudo ilusão, que não serviu para nada. Serviu para quê? Você acumular, por exemplo, um monte de riqueza, se você vai viver 60, 70 anos ou menos, 80. O que é 80 anos para quem acumulou milhões? Sem falar que grande parte da sua vida na velhice você não aproveita de quase nada. Você não tem tesão por nada, você não tem hormônio no seu corpo para auxiliar você a curtir a sua riqueza, as coisas que você construiu, conquistou, seja lá como for. Tá servindo para quê? Você acumular, você batalhar por coisas. A menos que você use a sua inteligência, a sua sabedoria para escolher o caminho certo e servir a Deus. Daí você observa essas mansão de milhões aí, ó. Se fosse naquele tempo de Matusalém, por exemplo, que viveu 969 anos, ela podia até ter uma mansão dessa aí que valeria a pena viver quase 1000 anos. É curtindo aí a sua mansão, né? Matusalém que viveu 969 anos. Aí o cara hoje não consegue viver nem os 69, quer ter uma mansão. Uma mansão que escraviza milhões, escraviza milhares de pessoas, milhares de horas de mão de obra de pessoas que são escravizadas e mal pagas para que meia dúzia de ricos tenha uma mansão. Sei que o cara vai viver pouco. Se você viver, por exemplo, 70, 80 anos,
e ter passado grande parte da sua vida construindo riquezas, uma mansão para você viver a sua vida longa. Seria bom para você ter essa mansão naquela época que você tinha, por exemplo, quase 1000 anos para viver. Mas ter uma mansão dessa para viver 80, 70 anos, é melhor viver em qualquer casa simples, né? Pelo menos você, quando for partir, não tem que deixar tanta riqueza e tanta coisa para sua alma ficar amarrada nas coisas materiais sem querer ir embora, né? Que diferença faz ter muito ou ter pouco? Se no final de isso aqui, essa vida aqui é longa? Não é. A vida é longa. A vida é longa depende do seu ponto de vista. Depende de com quantos anos você está analisando isso. Você é um jovem aí de 18 anos de idade, com a cabeça vazia de informação, de informação madura, sabe? Você pode achar que a vida é longa, que a vida é longa demais. Você com 30 anos de idade, no auge da sua capacidade física, homem ou mulher com 30 anos de idade, seja homem ou seja mulher, com 30 anos de idade, o cara tá no auge da sua juventude, da sua força física, do seu libido. Então você pode imaginar, com 30 anos de idade, que a vida é longa. Mas você vai descobrir que a vida não é longa quando você tiver 70. Quando você tiver 80 anos, você vai descobrir de maneira fatal que a vida não é longa. Que foi só um ponto de vista que você teve de maneira inocente. Você foi ingênuo quando mais jovem achar que a vida é longa. Naquele ponto que você estava observando as coisas daquela maneira, quando você tinha 20 anos, por exemplo, você pode achar que a vida é longa, mas você vai descobrir que estava redondamente errado quando você se aproximar lá dos seus 70 anos, se você chegar a isso, né? Às vezes o cara pode não chegar a isso. Às vezes tem pessoas que vai partir antes de perceber que a vida não é longa. Dizem que todos nós temos duas vidas. Temos duas vidas. Agora imagina a análise. Dizem que todos nós temos duas vidas. E você começa a viver a sua segunda vida quando você descobre que só tinha uma. Quando é que você descobre que só tinha uma? Quando você se vê doente, quando você é diagnosticado com um problema sério, uma coisa quase que irreversível. Aí você começa a viver a sua segunda vida, que é a mesma vida. Quando você, por exemplo, chega a 70, 80 anos de idade, sem força física, sem apetite para comer as comidas que você gostava, que você está vivendo de maneira limitada, que você não consegue correr mais, você não consegue mais pegar peso, você não consegue dormir corretamente, você está cheio de problema, diabetes, colesterol, você vê os seus músculos aí você vê baixar drasticamente no seu corpo, o seu testosterona foi embora. Então aí você vai começar a perceber que você só tinha uma vida. Então a sua vida sempre foi única, sempre foi uma. Só que você passa a viver de maneira como se você tivesse tido duas. Por quê? Eu tive uma até aqui, e a partir daqui eu percebi que devia viver de maneira diferente. Você está vivendo a sua segunda e última vida. Se você perceber, às vezes tem pessoas que permanecem a vida inteira de maneira lúdica, como se fosse uma criança. Lúdica. O que é lúdico? É você viver como uma criança, pensando como uma criança. Você não enxergar o perigo das coisas, a realidade das coisas. Viver sonhando, em estado de sonho. Isso é ser lúdico. Então você vai perceber que a vida não é longa à medida que você envelhecer, à medida que você adoecer, por exemplo. Quando você perceber fatidicamente que aproxima o seu fim, você vai ver que a vida não era longa.